E aí, beleza? Sou o Daniel da Vegan Lover e nesse canal eu te ensino a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu, super saboroso e com gosto de queijo. E nesse vídeo eu queria comentar sobre duas diferenças que a gente tem entre um liquidificador e um blender na hora de fazer um queijo vegetal. O equipamento, ele é muito importante na hora de fazer um queijo vegetal. O importante é você ter o conhecimento do seu equipamento, porque uma receita, ela foi feita, sabe-se lá com qual equipamento que a pessoa que disponibilizou a receita fez, né? E você vai entender já qual é o principal ingrediente que pode dar diferença na receita. Mas por hora, sem delongas, isso daqui é um copo de liquidificador, né? Então o que a gente tem aqui? Olha só como ele, o design do copo de liquidificador. Esse é o primeiro ponto. Veja você que a gente tem primeiro aqui a parede dele, ela não é perpendicular ao solo, né? Você percebe que tem uma certa angulação aqui, né? Essa angulação ela vai até o fundo, até abaixo da lâmina. E isso quer dizer que a gente vai ter uma certa qualidade de oleaginosas ou sementes que vão ser trituradas aqui. Pode ser que o que tiver embaixo dessa hélice não seja tão bem triturada ou triturada tão facilmente quanto algo que tenha esse design aqui. Olha só como isso daqui sim já está mais próximo de ser perpendicular ao chão, né, ao solo, e aqui não tem nenhuma entrada, né? É reto aqui embaixo. Então tem algo bem reto aqui. Ou seja, a lâmina, quando ela entra, ela pega totalmente esse espaço. Está percebendo que o girar da lâmina aqui, ela pega meio que todo o diâmetro da base desse copo de blender. Ao passo que no liquidificador, olha só a lâmina onde ela está. Né? Eu consigo girá-la aqui por trás. Ó. Ela não está tão próxima da parede quanto está no copo do blender. Então, esses são os dois grandes pontos, tá? Tanto o design do copo quanto a lâmina. Porque não só o fato da lâmina, essa daqui, ela chegar quase que no diâmetro mesmo, total, mas também, aí você já deve ter percebido a diferença, né? Olha só, essa lâmina aqui é uma lâmina em S. Essa lâmina aqui, ela já não é. Mas isso não quer dizer também que essa lâmina não seja boa. Ela é boa sim, também tritura bastante. Ela tem, né, as hélices dela são com angulações diferentes, então ela vai pegar e vai triturar bem. Só que, o que isso impacta então? Vai impactar na, na qualidade do triturado. Tá? Se você tiver as mesmas condições para esses dois equipamentos aqui, ou seja, a mesma receita, tá? Estou falando de condições que eu digo de ingredientes, vamos dizer assim, que vão estar para esses dois equipamentos, a gente vai ter resultados diferentes. É possível a gente ter um resultado próximo para esses dois equipamentos aqui? É possível. A receita vai ser exatamente igual? Não. Aí que a coisa começa a mudar de figura. Então, esse é o grande ponto que você precisa entender. A mesma receita vai ter resultado diferente aqui ou aqui, mas a gente pode ter resultados próximos entre esses dois se a gente fizer pequenas alterações na receita. E isso por quê? Por conta, como eu falei, da qualidade do que vai ser triturado aqui. Quando a gente usa um equipamento desse, a gente precisa normalmente de uma quantidade de água um pouco menor para triturar as castanhas. Tá? Para um equipamento desse daqui, a gente vai precisar de uma quantidade de água um pouco maior e também de paciência um pouco maior. A gente precisa ter mais paciência para isso daqui do que para esse daqui. Porque a gente vai precisar parar mais vezes, e isso eu estou falando com a mesma potência. Tá? A gente vai precisar parar mais vezes para
tirar o que está das paredes, jogar aqui, tentar cavocar lá no fundo para jogar para cima também, para essa hélice entrar em contato e tal. E vamos precisar sim de um pouco mais de água para isso daqui. Só que nisso a receita não vai te dizer, né? A receita não vai falar. Se for um liquidificador, use tantos ml de água. Se for um blender, use tantos ml de água. Isso daí não vai estar lá. E depois, se você tem mais água na receita, como é que você vai lidar com isso? Essa água ela precisa sair de alguma forma depois, né? Porque pode chegar até algum ponto de que você não consegue dar formato nesse queijo vegetal porque ele tem bastante água e ele está muito cremoso. E aí, como é que faz? Você precisa extrair essa água, precisa meio que dessorar um pouco ele. Então você vai ter que correr por um outro caminho. Mas o que eu falei, é possível ter um resultado semelhante? É possível sim, mas não vai ser a mesma receita e talvez até o procedimento não seja o mesmo. Porque com o uso disso daqui, dificilmente você vai precisar dessorar alguma coisa que você triturou. Mas no liquidificador pode acontecer de você precisar dessorar depois. Então, tem caminhos diferentes, mas que, eventualmente, eles podem chegar num resultado final bem próximo. Né? Agora, um outro ponto é justamente você perceber dessas condições diferentes, entender essas particularidades do equipamento e quando você aceita isso, você vai fazer o tipo de queijo vegetal que está mais propenso para o seu equipamento dar certo. E isso é normal. Até que você consiga refinar cada vez mais o seu processo e, ao mesmo tempo que você entende mais o seu equipamento, você consegue ter o desenvolvimento aí de técnicas para alcançar variados resultados finais. Tá? O mundo dos queijos vegetais ele é muito vasto. A gente tem vários caminhos que podem levar a resultados semelhantes. Aí é que a gente tem que fazer os nossos testes e sempre aprendendo com o que a gente tem feito na nossa cozinha.